Vamos para a palavra do Senhor, como já foi dito no momento de louvor, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. E é sobre essa bendita palavra que nós iremos compartilhar, sobre essa palavra que nos faz pensar, ainda que a figueira não floresça. Lembrei-me quando a pastora estava ministrando esse louvor, bem antes da pandemia, eu fui ministrar uma palavra na igreja, e o que o Senhor me fez descer ao coração foi o ainda do homem e o ainda de Deus. Falamos sobre esse texto de Abacuque, capítulo de número 3. Queridos, o texto que nós vamos meditar nessa noite está no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 17, dos versículos de número 14 ao 18. João 17, do 14 ao 18, a versão que eu estou usando é a Almeida Revista e Corrigida. João 17, do 14 ao 18. Louvado seja o nome do Senhor. Lemos assim a palavra do Senhor. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra, aleluia, é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Pai bendito, obrigado, Deus, por esse momento em que podemos compartilhar da tua palavra, refletirmos, Senhor, sermos instruídos. De alguma maneira eu sei que o Senhor estará falando conosco, talvez através de um trecho, de uma palavra. Ó Pai querido, através da leitura dos versículos que lemos, eu sei que o Senhor fala conosco. Que possamos estar sensíveis para ouvirmos o que o Senhor tem a tratar conosco, aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor irá falar. Nos ajude, Senhor, a sermos ouvintes praticantes da tua palavra. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, e faço isso imensamente agradecido por esse tempo, Senhor, que o Senhor nos permite estar falando da tua palavra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Jesus, quando o João registra capítulo de número 17, Jesus vem do capítulo de número 16, onde os discípulos estão muito mesmo perturbados, estão com seus corações perturbados, porque Jesus já vinha falando para os discípulos há muito da sua partida. Quando a coisa vai chegando mais perto do acontecimento, Jesus enfatiza mais, trata um pouco mais sobre o assunto da ida dele ao Pai. Pelo que ele teria que passar, tudo aquilo que ele teria que enfrentar. Então Jesus vai tratando no capítulo 16, lá nós lemos assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for preparar-vos um lugar, virei outra vez para levar vocês, para trazer vocês, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Jesus diz, por quê? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus vai tratando desse assunto com os discípulos, e os discípulos, Senhor, mas para onde que o Senhor vai? Mostra-nos o Pai. Jesus vai tratando desse assunto e disse, acalmou o coração dos discípulos, dizendo, eu vou para o Pai, mas vou rogar ao Pai que envie outro Consolador para que esteja convosco. Observe que Jesus vai tratando da ida dele, mas ele vai fortalecendo, confortando, tratando o coração dos discípulos somente como ele sabia fazer. Agora no capítulo de número 17, Jesus agora começa a falar ao Pai em relação aos discípulos. Ele começa a interceder ao Pai pelos discípulos e começa a colocar na sua oração, na sua conversa com o Pai, aquilo que os discípulos iriam precisar. E Jesus orando ao Pai, orando pelos seus discípulos, Jesus faz vários comentários antes. Tanto é que no versículo de número 4, ao qual nós não lemos, mas diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me destes a realizar. Ora, Jesus não havia passado ainda pela cruz. Mas no versículo de número 4, João registra que ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra. Está consumado, ele já está dizendo aqui no versículo de número 4, tendo consumado a obra que tu me destes a realizar.
a certeza, a convicção. Tudo que Jesus sabia naqueles dias como homem, ele testifica no capítulo de número 16 aos seus discípulos, porque 16 e 17 são mais reservados ao tratar com os discípulos. Agora Jesus diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me destes a realizar. No versículo de número 9, ele diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está falando dos discípulos, do colégio apostólico, dos 12 discípulos. Jesus está tratando sobre o colegiado apostólico. Estes que tu me deste são teus. Tanto é que em outro versículo ele vai dizer que ele só perdeu um. Ele diz: perdi um, que foi o filho da perdição, falando sobre Judas. Observem, queridos, o tratar de Jesus com os discípulos foi muito direcionado, foi muito específico. E os discípulos entenderam porque Jesus estava falando. Uma coisa é entender, outra coisa é aceitar. Os discípulos entenderam que Jesus ia partir, compreenderam isso. Se entristeceram, depois de um tempo eles se conformaram um pouco mais. Só que eles não aceitaram. Saber que Jesus ia morrer, saber que o seu líder, aquele que fez tantos milagres, maravilhas, iria partir, não era muito querido. Isso não era muito aceito, não foi muito aceito pelos discípulos. Mas observem, queridos, o texto que nós lemos. Jesus ora ao Pai, conversa com o Pai, tratou com Deus sobre as necessidades, tratou com Deus sobre os feitos, tudo a respeito dos discípulos. Agora Jesus chega no versículo de número 14 e diz: dê-lhes a tua palavra, aleluia, e o mundo os odiou. Observem, queridos, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Jesus sabia muito bem, ele sabia muito bem que para os discípulos, depois da sua partida, não iria ser fácil. O texto que nós lemos, não que nós lemos, mas que está no contexto aqui, Jesus fala: eu estou enviando, eu envio vocês como cordeiros, como ovelhas, em meio a lobos. E não é somente lobos, lobos devoradores. Jesus sabia que não ia ser fácil para os discípulos. Ele sabia que não ia ser fácil. E sabia também para nós, dizendo isso, que não iria ser fácil para nós nesses dias. Não iria ser fácil. É por isso, queridos, pelo fato de não ser fácil, que o evangelho de um tempo para cá, ele vem sendo pregado de uma forma muito vazia. Em muitos lugares está sendo pregado de uma forma muito vazia. Esse texto que Jesus diz: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, parece que isto que Jesus está falando aqui através do registro de João, parece que nos dias de hoje já não faz muito efeito. Porque ao invés do mundo estar odiando a quem tem a palavra de Deus, parece que está havendo uma fusão. Parece que está havendo uma fusão. Aqueles que são detentores de pregar o evangelho, estão pregando um evangelho vazio. E ao invés do mundo odiar, o mundo está amando. O mundo está gostando da forma que em muitos lugares o evangelho está sendo pregado. Porque está sendo um evangelho vazio, um evangelho onde não se fala de arrependimento, um evangelho onde não se fala de salvação em Cristo Jesus, um evangelho onde não se fala de vida transformada. Um evangelho aonde não se fala de uma vida, de uma nova criatura. Um evangelho vazio, que é onde a pessoa vem do jeito que está, fica do jeito que está e está tudo bem. O importante é não perder. O importante é você não perder auditório. Então, o evangelho precisa ser vazio. Não pode ser um evangelho que confronte. Mas no que Jesus falou, disse: eu dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou. Odiou tanto que perseguiu a igreja. Odiou tanto que matou os nossos irmãos da igreja primitiva. E de formas diversas eles foram mortos. Por quê? Porque o mundo estava odiando as vidas transformadas. As pessoas não estavam aceitando. Naqueles dias, e em muitos lugares nos dias de hoje aí mesmo, as pessoas não aceitam, famílias não aceitam quando alguém se entrega para Jesus. A pessoa é colocada para fora de casa.
Mas se a pessoa diz que aceitou a Jesus e continua do mesmo jeito, sem compromisso, sem transformação, aí está tudo bem. A família mantém a pessoa ali no seu reduto, mantém ali no seu convívio. Mas se a pessoa tem a sua vida transformada a partir do momento que ouve essa palavra, uma palavra de transformação, aí o mundo passa a odiar. Porque muitas igrejas estão tão parecidas com o mundo. É porque aos poucos, a igreja deixou, em muitos lugares, a igreja deixou de ser uma ameaça para o mundo. E passou a ser uma aliada. Em muitos lugares, o evangelho que está sendo pregado, não é essa palavra que Jesus disse aqui, que o mundo iria odiar. Não é. Agora observem, quando Jesus trata desse assunto, ele sabia que as coisas não iam ser fáceis. Por isso que ele roga ao Pai, por isso que ele pede ao Pai, Pai, eu não estou pedindo para o Senhor, olha a oração que Jesus faz, eu não te peço que os tire do mundo, porque eles precisam ficar aqui. Eles precisam fazer a diferença. Quando Jesus diz lá em Mateus que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele, ele estava dizendo, é através dessa palavra que o mundo vai odiar vocês. É através dessa palavra, quando vocês se colocarem de pé, quando vocês começarem a falar, quando vocês começarem a entrar pelas estradas, pelos valados, pelos becos, é essa palavra que o mundo vai fazer com que vocês sejam odiados. Eles não vão aceitar. Eles vão querer se manter na mesma posição. Eles vão querer se manter do mesmo jeito. Por isso que Jesus, no outro texto de Mateus, ele diz, olha, vai se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos vai esfriar. Se o amor de muitos está esfriando, por quê? Essa palavra que Jesus falou, que os discípulos seriam odiados, já não está sendo mais. Porque está havendo um esfriamento de quem ouve, está havendo um esfriamento de quem fala, está havendo um esfriamento de quem escreve, está havendo um esfriamento de quem toca, de quem canta, de quem intercede. Como é que a igreja vai ser, como é que o mundo vai se incomodar com uma igreja aonde essa palavra, ela já não confronta mais? O mundo vai falar, bom, agora eu não preciso mais ser uma afronta, ir contra. Eu simplesmente posso permitir que eles continuem do mesmo jeito que está bom. O objetivo vai ser alcançado. Por quê? Porque não está vendo mais ameaça. Não está vendo mais um confronto. Não está vendo mais uma mudança. Aquilo que incomodava antes já não incomoda mais. O esfriamento está acontecendo. Antigamente era pessoa fervorosa, hoje já não é mais. Antigamente era uma pessoa dedicada, empenhada, hoje já não é mais. E desta maneira, o mundo vai se moldando, o mundo vai abaixando suas armas. Porque as coisas não estão sendo conquistadas, não por guerra, não por violência, não. As coisas estão sendo conquistadas de uma maneira em que não se precise lutar. Simplesmente porque essa palavra que Jesus falou, que faria com que quem a pregasse, com que aquele que a vivesse, seria odiado pelo mundo. Eu vejo isso, querido, de uma forma muito presente, aonde eu trabalho. Aonde eu trabalho, eu vejo isso de uma forma muito presente. Pessoas que não conversaram comigo em 14 anos que eu estou lá, não conversaram comigo com mais de 10 minutos, nunca conversaram comigo 10 minutos de uma boa conversa ou não, mas não gostam de mim. Simplesmente por quê? Porque eu falo de Jesus. Porque eu testifico de Jesus. Porque pessoas me procuram, às vezes, e por muitas vezes, para estar orando por causas impossíveis. E pessoas que dizem assim, olha, eu não acredito em Deus, mas eu sei que você acredita, então ora pelo meu filho. Mas são pessoas que não conversam, pessoas que não têm, e você tem, eu tento me aproximar, tento conversar, mas não funciona. Não dá liga.
Porque existe um distanciamento, e eu quero que esse distanciamento permaneça, porque eu não quero me misturar. Eu quero continuar falando dessa palavra, que o próprio Senhor Jesus falou em Marcos, que em nome dele se pregasse o arrependimento. E é essa palavra que nós temos que pregar, palavra que leve a pessoa a se reconhecer os seus pecados, a sua vida pecaminosa, a sua vida que está levando essa pessoa para o inferno. É isso que nós precisamos, como servos de Deus, levantar e continuar mantendo essa bandeira firme, a bandeira da palavra de Deus. Bandeira, palavra essa que irá nos fazer ser odiados, ser rejeitados. Quantas pessoas que servem a Deus, têm os seus colegas de trabalho, na faculdade, nos meios diversos, seus vizinhos, que nunca falou de Jesus para essas pessoas. Nunca testificou de Jesus. Pelo contrário, tem pessoas que elas nem sabem que aquela pessoa serve a Deus. Simplesmente por conta do comportamento. A pessoa não fala de Jesus para as outras pessoas, porque talvez vai ficar fora daquele ambiente social. Aqueles almoços vão deixar de existir. Se ela falar que serve a Jesus, que ela falar que é uma serva de Deus, se ele falar que é um servo de Deus, aqueles almoços todo final de semana, no serviço, toda sexta-feira, deixarão de existir. Então, para que eu não fique excluído daquele rol de amizade, então eu fico calado. E assim eu deixo de falar de Jesus, assim eu deixo de ser odiado. Eu passo a ser amado porque eu não falo de Jesus. Eu não falo que eu tenho um dono, eu não falo a quem eu estou servindo, eu não falo a quem eu oro, não. Então observem, queridos, se nós permanecermos com essa palavra, a palavra que Jesus nos deu, nós seremos odiados. E Jesus, Pai, eu não peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa palavra que Jesus disse, deles a tua palavra, é aquela palavra que o escritor aos Hebreus escreveu lá no capítulo de número 4. Ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra que Jesus falou aqui, ela tem dono, a palavra de Deus. O Paulo diz que toda a Sagrada Escritura é divinamente inspirada por Deus, aleluia. Ela tem um propósito, ela foi deixada para nós com um propósito. Ela foi inspirada, escrita, deixada para nós, para exortar, para corrigir, para fazer com que o homem de Deus esteja pronto para toda boa obra. Agora observem, queridos, se nós não nos apegarmos a essa palavra, como que nós seremos vistos aí fora? Seja bem-vindo. Se nós não vivermos essa palavra que Jesus disse, nós seremos chamados aí para fora e seja bem-vindo. Participe aqui conosco. Mas se nós tomarmos uma posição diferente, segundo o texto sagrado nos mostra, aí nós seremos odiados. Nós não seremos lembrados, nós não seremos chamados, nosso nome sairá de muitas listas, nossa lista de contatos, nós perderemos muitos contatos, aqueles grupos que se tem, nós seremos tirados. Por quê? Porque nós tomamos um posicionamento de vivermos a palavra que o Senhor falou. Mas observem, Jesus falando, Pai, eu peço que não é para o Senhor tirar eles do mundo, mantenha eles aí no mundo. Não para serem diferentes, não, Pai, mas para fazerem a diferença. Pai, não precisa fazer com que eles sejam diferentes, não. Mantenham eles aí no mundo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, Pai. Mantenha eles no mundo. Eu não estou pedindo para o Senhor tirar, porque seria muito fácil. Jesus fala, Pai, esses aqui já estão tudo certinho, Deus chegava e leva embora. Agora esse aqui, leva embora. Agora esses aqui, leva embora. Seria fácil. Mas o Senhor não disse isso. Pai, eu peço que não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo. Só livra eles do mal.
A pergunta que fica: como é que Deus pode nos livrar do mal num mundo que é corrompido? Como é que Deus vai nos livrar do mal? É mantendo essa palavra no meu e no teu coração. O salmista diz no Salmo 119:11, ele diz o quê? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aquilo que nós temos de precioso, irmão, nós não deixamos em qualquer lugar. Eu não sei se os irmãos têm algum objeto que os irmãos gostam, um objeto que seja valioso, que seja de um valor sentimental, que tenha grande importância para o irmão, para a irmã, não sei, deve ter. Alguns devem ter, outros não, outras pessoas não são apegadas a essas coisas. Mas tem pessoas que gostam do objeto, porque foi da avó. E tem aquele sentimento por aquele objeto. Ela deixa em qualquer lugar? Ela deixa qualquer pessoa pegar? Não. Ela guarda, às vezes enrola num pano, põe dentro da gaveta, lá no fundo da gaveta. De vez em quando vai lá, abre a gaveta, pega, dá uma olhadinha, embala de novo e guarda. Aquela foto, eu tenho uma foto dentro da minha Bíblia do meu pai e da minha mãe quando eram namorados. De vez em quando eu estou folhando, eu pego a foto, dou uma olhadinha, a lágrima vem, eu enxugo, coloco lá de volta, porque tem um valor para mim. E aquilo que tem valor, nós guardamos, nós escondemos. Nós pegamos a nossa carteira, quando vamos sair na rua, eu aconselho o meu filho, filho, você vai pegar o transporte público, não deixa a carteira no bolso de trás, põe no bolso da frente. Mas o que tem de importante na carteira dele? O RG, um cartão, um passe de ônibus, é o que tem de importante, mas ele coloca no bolso da frente. Por quê? Para ele é importante. O celular fica escondidinho, porque é importante. E o salmista diz, olha, eu escondi a tua palavra, Senhor, porque ela é importante para mim. Porque se ficar na superfície, eu vou perder. Se ficar na superfície, eu vou esquecer. Se ficar na superfície, ela vai ser tirada. Por isso, Senhor, que eu estou escondendo no meu coração. Porque se ela estiver escondida no meu coração, guardada no meu coração, eu vou lembrar-me constantemente que ela ali está e não vou pecar. Como se ela não estivesse, eu pecaria. Quantas pessoas, queridos, odeiam cristãos, odeiam crentes, sem nunca ter conversado com ele. Quantas pessoas são odiadas? E aqui eu digo assim, queridos, tem aqueles que são extremistas dentro, são religiosos, e muito religiosos. Essas pessoas são odiadas. Mas existem aqueles que Jesus está falando, olha, deles a tua palavra. E qual é a palavra do Senhor? Pregar o arrependimento. Não importa se a pessoa está na droga, pregue o arrependimento. A pessoa falou, nunca bebi, nunca fumei, nunca matei ninguém, nunca roubei, sou um bom pai de família, mas ela também precisa se arrepender. Ah, o irmão está dentro da igreja, é cantor, é pregador, é compositor, é músico, é intercessor, ele também precisa se arrepender. Porque se nós não nos arrependermos, esse mundo irá nos ver semelhante a eles. Se nós não formos uma carta aberta, escrita, lida, nós seremos semelhantes ao mundo. Nós seremos. Mas não é isso que o Senhor está falando na sua oração ao Pai. Não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Isto é, mantenha essa palavra. Mantenha essa chama acesa, ardendo no coração deles. Mantenha essa chama acesa, ardendo no coração deles, Pai. Essa palavra precisa estar lá. Essa palavra precisa criar raízes. Para que essas raízes, elas fortifiquem cada vez mais. Queridos, quem se envolve com a palavra de Deus, quer se envolver cada vez mais. Observem, queridos, que o texto ainda continua, não são do mundo como eu do mundo não sou. Jesus está dizendo, Pai, eles precisam ser e eles vão ser igual a mim. Eles vão rejeitar o que eu rejeito. Eles vão aprovar o que eu aprovo. Eles vão falar o que eu falo. Eles vão fazer o que eu fiz, Pai. E se acontecer, Pai, de eles fizerem alguma coisa que eu não tenha feito, Pai, traga a tua palavra de volta ao coração deles. Quando eles quiserem fazer por conta própria, Pai, traga a tua palavra no coração deles. Porque eles não são desse mundo, assim como eu não sou.
Jesus foi quem falou: Pai, não tira eles desse mundo, não. Eles precisam ficar aqui para me representar. Eles são os meus representantes. E fica uma pergunta aqui para nós e para os irmãos que nos assistem de forma remota. Que representante nós estamos sendo nesse mundo mal? Se o Senhor não nos tirou desse mundo mal, que representante, que discípulos, que embaixador eu estou sendo? Será que eu estou sendo um aliado desse mundo? Será que a minha vida cristã se resume a 4 paredes? Será que a minha vida cristã se resume a cantar alguns louvores, a tocar alguns instrumentos? Reservar 2 horas num domingo, 1h30 na sexta, 1 hora na terça? Será que minha vida cristã se resume a isso? O Senhor está dizendo: vocês não são desse mundo, assim como eu deste mundo não sou. Ele foi para o Pai, ele está à destra de Deus. E diz o texto sagrado que lá tem uma cidade preparada, desde a fundação do mundo para nós vivermos. Mas nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Nós precisamos fazer a diferença de maneira que venhamos a ser odiados. Porque através deste resultado de nos odiarem, é que nós veremos que nós não fazemos parte desse mundo. Quando as pessoas estiverem nos odiando, nós vamos entender que nós estamos no caminho certo. Mas quando nós começarmos a falar de Jesus, e as pessoas nos abraçarem, e a vida dela não for transformada, e a nossa não tiver crescimento, aí nós estamos no caminho errado. E para estar no caminho certo é simples. É só saber se nós estamos sendo odiados. Quando se entrega um folheto, aqui, a 200 metros, tem uma praça chamada Praça do Samba. Há alguns anos atrás, nós fomos fazer um evangelismo, entrega de folhetos e evangelismo. E tinha uma roda de rapazes lá, tudo bebendo. E eu e o irmão Otiniel, que alguns irmãos conhecem, fomos entregar folheto. E quando eu entreguei um folheto para um rapaz, ele estava com uma garrafa de vinho e com um copo na mão. Ele disse assim para mim: eu só escuto você falar, eu só pego esse folheto e escuto você falar se você tomar um copo desse vinho. Eu falei: pode encher. Estranho, né? Eu falei: pode encher. Quando eu falei: pode encher o copo, ele começou a virar o vinho no copo, o outro que estava do meu lado: não, pode parar, pode falar. Pode falar, a gente vai ouvir. Guarda aí, para de beber. Vamos ouvir o que ele tem para falar. Ficamos ali cerca de 15 minutos falando. Oramos, entregamos um folheto, cada um pegou o seu, guardou no bolso e nós saímos dali. Mas porque eu falei: pode encher o copo que eu vou tomar. E não é a primeira vez, queridos, que eu faço isso. Não é a primeira vez. Mas porque eu fiz isso, o outro falou: não vai beber não. Não precisa fazer isso, a gente vai ouvir. Então, queridos, nós precisamos tomar um posicionamento. Tem pessoas que não irão gostar da forma que você vai se apresentar sendo um servo de Deus. E não é pela vestimenta, não. É pelo comportamento, é pela tua direção, é pelo teu amor demonstrado em momentos difíceis. Não foi cantado, não foi falado aqui: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais, nem ovelhas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Se alegrar no Senhor quando as coisas vão bem é maravilhoso, deve ser feito. Mas e quando as coisas não vão bem? A maioria, queridos, quando as coisas não vão bem, tem um resultado que é muito interessante. Alguns, quando as coisas não vão bem, se apegam mais a Deus. Outros, quando as coisas não vão bem, se afastam. Esquecem-se de quem é Deus. Falamos aqui alguns dias atrás. Esquecem e até fazem orações contrárias ao que o Senhor mandou fazer. Parece que quando chega um momento difícil, a oração ela pode se tornar mais incisiva, pode se tornar mais duradoura. Para alguns, para outros não.
E como é que o mundo vai odiar quem não gosta de orar? Como é que o mundo vai odiar quem não gosta de cantar louvores, mesmo sendo desafinado? Como é que o mundo vai odiar quem não prega a palavra? Como é que o mundo vai odiar quem não fala de arrependimento, quem não fala de pecado, quem não fala de inferno? Como é que o mundo vai odiar? Aí a gente vem para dentro da igreja. Se a gente fala de pecado, passa a ser odiado. Passam a ter raiva, porque só fala de pecado. Parece que não existe um outro assunto, não existe uma outra palavra na Bíblia, só fala de pecado. E Jesus veio para o quê? Para os pecadores. Então eu preciso saber que eu sou um pecador. Sabe aquele remédio de tarja preta? Eu sou esse pecador, tarja preta. Ele veio para os doentes. Então eu preciso dar isso dentro de mim, muito vivo. Eu sou pecador. Eu preciso de um Salvador. Eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Aí vai para lá para o mundo e vai entender, olha, eu já fui igual a você, hoje eu não sou mais. Falei alguns dias atrás para um rapaz, quando você sentir o que eu senti, no dia que eu levantei a minha mão e entreguei minha vida para o Senhor, no dia que você sentir isso, você vai ver quanto tempo eu perdi. Mas o que você sentiu? É só você se entregar para Jesus. Não tem como, queridos, eu falar para ele o que eu senti. Cada um tem a sua experiência com Deus. E essas experiências que nós temos com Deus, tem que fazer com que o mundo, queridos, nos odeie. É muito comum dizer que aqui nós temos liberdade para pregar o Evangelho. E temos. Nós temos liberdade para ter 10 Bíblias em casa. Temos. Apesar de termos, muitos não leem. Nós temos essa liberdade. E talvez seja por isso que o mundo deixou de odiar muitas igrejas. Deixou de odiar muitos cristãos. As igrejas estão fazendo o que o mundo faz. Mas eu louvo a Deus por isso, queridos. Louvo, porque está escrito que seria assim. Mas isso pode ser assim na vida de quem quiser. Na minha vida eu não quero que seja. Eu quero continuar sendo odiado. Eu quero. Eu não me importo, não. São 15 anos. Já falei isso aqui para os meus irmãos. Só me chamaram por 2 vezes para participar de um almoço fora das dependências. E nas dependências também do prédio onde eu trabalho, não chamam. Deve ser um cristão chato, o irmão Moisés, né? Isso me prova. Mas o que tem de pessoas vindo até o irmão Moisés para conversar sobre a palavra de Deus é muito maior do que aqueles que estão virando as costas para mim. E eu louvo a Deus por isso. Pensa num lugar onde até para você respirar, você é olhado pelos outros. E funciona desse jeito. Mas o Senhor disse, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Não peço que seja assim, não. Eu quero que o Senhor os livre do mal. E a maneira, tenho dito, que a maneira de Deus nos livrar do mal é nós mantendo a palavra dele no nosso coração. Só receber a palavra, só por receber a palavra de Deus, esse momento que nós estamos tendo aqui, e com os meus irmãos que nos acompanham de forma remota, só pelo fato de receber a palavra, o texto nos diz que nós já somos odiados. Agora pensemos nós, queridos, permita que isso desça ao teu precioso coração. Se somos odiados só por receber a palavra de Deus, imagina se nós colocarmos ela em prática. Imagina se nós atentarmos e colocarmos ela em prática como tem que ser. Se o fato de nós recebermos a palavra nos torna pessoas odiadas pelo mundo, imagina se nós vivermos essa palavra fora dessas dependências. Vivermos essa palavra no trânsito, vivermos essa palavra quando o telefone toca, vivermos essa palavra quando formos afrontados numa fila de um supermercado, de um posto de gasolina, numa padaria, vivermos essa palavra de diversas maneiras, no nosso trabalho, onde estudamos, onde quem estuda, vivermos essa palavra. Se pelo fato de recebermos ela no nosso coração, na nossa vida, já nos torna pessoas odiadas, imagina se vivermos. E o Senhor está dizendo, olha, Pai, eu peço que o Senhor não tire eles do mundo, não.
mas que o Senhor os livre do mal. Existe um mal maior do que esse que nós conhecemos. Quando Jesus fala aqui, queridos, aí nós podemos levar os livre do mal para diversas áreas. Mas existe um mal maior do que esse que nós conhecemos. E eu vejo aqui, queridos, que o mal que o Senhor Jesus está pedindo ao Pai é para que essa palavra ela não saia do nosso coração. Para que essa palavra não se aparte de nós. Senhor, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas, Pai, não permita, não deixe que eles se afastem de Ti. Não deixe que eles se afastem, não deixe que eles deixem de falar da Tua palavra. Não deixe, Senhor, que eles parem de cantar louvores. Então, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Existe um mal maior do que esse que nós conhecemos. É o mal desconhecido. É desse mal que Jesus está falando para o Pai. Livre eles do mal, Pai. Não deixe que eles se apartem de Ti, não. Não deixe que eles se afastem. Não deixe que eles parem de meditar na Tua palavra. Não permita. Que andem sempre de 2 em 2. Que se um cair, o outro levanta, sustenta, Pai. Jesus está fazendo essa oração, essa conversa, esse diálogo com o Pai. Parece que o Pai não sabia. Mas não é isso, queridos. O Pai sabe de tudo. Sabe de todas as coisas. Mas a oração que Jesus faz pelos discípulos é para que os discípulos, queridos, ouvissem a oração. É para que os discípulos entendessem que a oração que Jesus estava fazendo iria muito mais além daquilo que eles estavam ouvindo. E às vezes nós oramos e nós pedimos a Deus algumas coisas, e o Pai já sabe o que nós vamos pedir. Ele já sabe. Mas às vezes quem está do nosso lado está falando, olha, ele está orando por mim. Ele falou do meu nome na oração. Ele lembrou da minha família na oração. Às vezes a pessoa não está nem presente, mas a outra falou, irmã, nós estamos orando e eu ouvi o pastor falando do seu nome. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O Pai sabia o que Jesus estava falando, sabia. Mas quem precisava ouvir aquilo tudo eram os discípulos. Eram os discípulos que precisavam ouvir tudo aquilo. Se nós, queridos, vemos no dia de hoje, nós estamos vendo no dia de hoje, ou pelo menos tenho visto muitas coisas acontecendo, o que está lá em Lucas, capítulo de número 9, do versículo 59 a 60. Quando Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz para os seus discípulos, olha, segue-me. Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Deixa primeiro eu ver as terras que eu comprei. Começa a colocar desculpas diante do convite que Jesus está fazendo. Outros, por sua vez, se oferecem para ir, porque acreditam que servir a Jesus é ter um lugar para encostar a cabeça, é ter um lugar de conforto, é ter um lugar de regozijo, mas na maneira que a humanidade entende. Jesus olha para aquele que diz, Jesus fala assim, olha, o Filho do Homem, aleluia, não tem aonde reclinar a sua cabeça. Você quer seguir mesmo? Você vai ser odiado. Você vai ser perseguido. Você vai ser rejeitado pelos seus próprios. Quantas pessoas, e nós temos testemunho aqui, hoje nós temos testemunho de pessoas que foram rejeitadas pela família, porque entregaram as suas vidas para Jesus. Mas não decidiu ficar com Jesus. Decidiu permanecer firme com Jesus. Aquela chama de outrora ainda continua acesa. Continua ainda sendo incômodo para esse mundo, porque leva a palavra de Deus a sério. E nós precisamos, queridos, voltar à mensagem da cruz. Nós precisamos fazer com que a nossa vida seja uma vida vivida com propósitos. E o nosso propósito deve ser, eu quero ser odiado pelo mundo. Eu não quero ser amado pelo mundo, não. Eu vou amar as pessoas, mas se eles me odiarem é uma escolha deles, mas eu vou amá-los. Eu vou amá-los.
Tem um exemplo, um testemunho de um irmão, louvado seja Deus. Ele foi evangelizar o líder de uma gangue. E quando ele chega no líder dessa gangue, o líder dessa gangue muito assim, revoltado com tudo, falou assim: eu vou te cortar em vários pedaços, vai ser pedaço para tudo quanto é lado, eu vou te matar. E aquele servo de Deus disse: pois cada pedacinho do meu corpo vai dizer que Jesus te ama. Você pode me odiar, mas eu te amo. O que nós vemos hoje em muitos lugares, irmãos, é servos de Deus odiando pessoas que estão no mundo. Pessoas que servem a Deus, falando palavras contrárias ao que Jesus falaria se estivesse aqui. Então, este aqui, o ser odiado, não é porque ama segundo Jesus falou que tem que amar. É odiado porque odeia também. E nós não podemos permitir, queridos, que isso aconteça na nossa vida. Eu quero servir a Deus, amar o meu próximo, amar aqueles que estão lá fora. Se ele quiser me odiar, que seja uma escolha dele. Eu vou continuar amando, vou continuar orando. Vou continuar falando de Jesus para eles. Mas nós temos que ter um posicionamento. E vemos que nos dias de hoje, a igreja está tomando um caminho de Lucas, capítulo de número 9. Arrumando, colocando desculpas no servir, no seguir a Jesus. Tudo agora envolvido em desculpas. E tem desculpas, como o pastor César diz, são desculpas muito boas mesmo, que a gente até se comove com as desculpas. Mas por que isso acontece? Porque o mundo, de uma certa maneira, a pessoa já está se moldando, ou já foi moldada. Já não incomoda mais. Já não incomoda nem com a sua fala, nem com a sua aparência, nem com o seu proceder, nem com as suas palavras externadas, não incomoda mais. Como facilitou para o mundo ter a Bíblia num aplicativo? Como facilitou para o mundo? Antes era a Bíblia, papel. Carregava um tijolo desse tamanho aqui, como falava comigo, marmita, tijolo, debaixo do braço. E tinha que saber onde que estavam os versículos. Principalmente aqueles versículos chaves, você tinha que saber. E quando você fosse falar com alguém que tivesse um outro segmento, mas que usasse a Bíblia, nós usávamos a Bíblia deles. Para não dizer que na nossa tem um versículo e na dele não tem. Usávamos a dele e mostrávamos na Bíblia o que tinha que ser feito, o que precisava ser feito, o que Jesus disse para ser feito. Mas veio os aplicativos. Hoje, se eu quero saber do versículo, eu digito uma frase e o aplicativo, então, eu não preciso mais memorizar. Eu não preciso estar mais ali, movimentando folhas, fazendo esse barulho, eu não preciso. Porque o aplicativo já me dá tudo isso. E se eu quero uma mensagem pronta, eu recorro à inteligência artificial. Vou lá na inteligência artificial, digito o texto, o assunto que eu quero falar, ela me entrega uma mensagem pronta. Ali eu dou uma lida, se der uma lida, dá uma lida e depois sobe, prega e vai embora. Tem até agora nas redes sociais alguém dizendo: eu te ensino a pregar em 5 minutos. Você vai pregar um sermão na sua vida que você nunca pregou e eu te ensino a fazer isso em 5 minutos. E tem pessoas que estão embarcando nessa. Tem pessoas que estão pregando aquilo que ele nem vive. Estão pregando aquilo que não foi Deus que lhe deu. Por isso que o Senhor falou assim: Pai, eu dei-lhes a tua palavra. Quando a palavra vem de Deus, da parte de Deus, para esse mundo vai rejeitar. Mas quando a palavra vem de uma inteligência artificial, eu não estou dizendo, queridos, que é errado fazer uma pesquisa. Eu recorro de alguns desses. Recorro que eu preciso de uma palavra, eu não consigo entender direito, eu vou lá e recorro, digito. Não tem problema nenhum. Mas, irmãos, de digitar um texto, uma mensagem sobre um assunto e depois pegar tudo aquilo, aonde está a intimidade com Deus? Como é que Deus vai operar? Como é que Deus vai trabalhar?
como é que Deus vai agir na vida de quem está falando, na vida de quem está ouvindo? Então passa-se a falar aquilo que a inteligência artificial quer que fale, não aquilo que Deus sabe que a igreja precisa ouvir. Então deixa de ser odiado e passa a ser amado por esse mundo. Porque a voz, a palavra, não está incomodando mais. Não está incomodando mais. Quantas pessoas, e falamos aqui alguns dias atrás, quantas igrejas, comunidades, são conhecidas pelos prédios, são conhecidas pela qualidade do som, são conhecidas pela qualidade musical, conhecida pelas qualidades sonoras, pela qualidade da iluminação, pela qualidade da refrigeração, pela qualidade da localização, mas não são conhecidas como igreja pelos membros que ali frequentam. Porque não existe comunhão. Cada dia que a pessoa vai, ela senta num canto. Não consegue criar grupos dentro da igreja. Simplesmente vão lá e voltam para casa, cumpriu, fui na igreja. Aquilo que ouviu massageou o ego, massageou o coração. Porque se falar o que Jesus mandou falar, em muitos lugares, perde-se auditório. Perde-se auditório. Perde-se os aplausos. Perde-se os dízimos, perde-se as ofertas. Eu louvo a Deus porque até agora na Genuína, nessa comunidade que estamos servindo a Deus, nenhum dos pastores que ministram a palavra, que são responsáveis pela igreja, são assalariados. Todos têm a sua profissão, todos têm o seu sustento. Agora imagine, queridos, igrejas, onde os seus líderes vivem e dependem dos recursos recolhidos dos fiéis. Ele dificilmente, querido, vai falar aquilo que confronta a vida do irmão, porque o irmão não vai se sentir satisfeito e vai embora. Aqueles que dão mais, aqueles que têm mais, sentam nas primeiras filas. Já se começa a colocar bolsas, cadeiras reservadas para líderes, cadeira reservada para aqueles que têm um poder aquisitivo maior, e ninguém pode sentar lá. Se a pessoa não vir, a cadeira fica vazia, porque ninguém pode sentar. Foi essa igreja que Jesus sonhou na cruz? Foi essa igreja que ele edificou dizendo que ela era dele, que as portas do inferno não prevaleceriam? Mas ele está dizendo, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. E eu encerro aqui, queridos, ainda tenho santifica-os na verdade. Como é importante, queridos, essa palavrinha, santificação. Ela é tão importante que o escritor aos Hebreus diz assim, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ele diz assim, segue a paz com todos, tá? Segue a paz com todos e a santificação. Às vezes nós não conseguimos sentir a paz, nem com quem está perto de nós aqui na igreja. Quanto mais seguir a paz com todos. A gente às vezes não consegue sentir a paz dentro da nossa família. Como é que a gente vai seguir a paz com todos? O texto é com todos. Ah, mas eu não gosto dele porque ele faz isso, mas é para seguir a paz com eles. E depois que você fizer isso, esse é o primeiro passo. O segundo é você se santificar. E o versículo diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra que santifica. O Paulo diz que é a palavra que produz fé, lá em Romanos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela tem dono. E foi essa palavra que Jesus falou, Pai, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.